Eu passava aqui e um dia eu olhei e vi a placa desta igreja e disse para o meu esposo, vamos lá? E a gente olhou o dia da hora do culto e nós viemos e nos sentimos tão bem. Glória. E daquele dia em diante, todas as oportunidades que o Senhor nos prepara, nós estamos aqui. Deus é maravilhoso, Ele nos apresenta pessoas, Ele nos leva a lugares, né? E a gente já mora aqui há tanto tempo e aquele dia foi tão interessante, né? A gente estava passando, tão distraído, de repente, olhei e vi e falei, nossa, que vontade de entrar nesta igreja, o Senhor preparou. Irmãos, antes de eu ministrar, o Senhor colocou um louvor no meu coração. Amém. E esse louvor, ele disse, descansarei. Não é bem o tema da palavra, mas é o seguinte, se você estiver muito ansioso, preocupado com o seu dia do amanhã, porque eu digo que o amanhã não existe para nós, só para Deus, você não vai conseguir absorver a palavra. O Senhor já tem falado neste lugar. Então, se você está preocupado, cansado com algo, o Senhor está dizendo para você nesta manhã, ei, descansa. Descansa em mim. Eu sou o Senhor. Se você pudesse colocar de pé, coloca a posição. Se você sentir de fechar o teu olho, se você sentir de louvar ao Senhor comigo, você está na casa do Pai. E na casa do Pai nós somos filhos. Aleluia. Glória. Com tuas mãos, com poder, vem
Vamos abrir a palavra do Senhor no tema desta manhã, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1. Depois dos 15 a gente já tem que usar óculos, né? 1 Pedro 1. Eu vou ler o versículo 15, que é o tema, e vou ler o 16 também. Que diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Palavra forte, tema glorioso, que muitos lugares hoje não querem mais pregar sobre a santidade. Eu costumo dizer que muitas vezes é o tal do não tem problema, né? E eu digo que o não tem problema é uma das portas do inferno, né? Não tem problema. Porque eu acredito que o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja, ela prega a verdade. E nós escolhemos o caminho, porque a Bíblia diz que há dois caminhos: o largo e o estreito. E quem escolhe sou eu. Quem escolhe sou eu. E muitas vezes para agradar é difícil hoje em dia. Porque muitas vezes para agradar não tem problema. Não, se a Bíblia diz que tem, eu aprendo que tem. Não adianta eu querer dizer: você tem um filho. Quem é pai, quem é mãe que tem filhos, você não vai dizer para ele: olha, vai lá, filhinho. Mamãe não quer que você chore, papai não quer que você chore. Vai lá, não tem problema. É assim que a gente faz. Coloca o dedo na tomada, não tem problema. Pega a faca, não tem problema. Se corta. Você quer? Não. Muitas vezes chora e você vai dizer: não, não pode, não faz bem para você. Vai te machucar, não é bom. É assim que a gente faz, porque quem ama, cuida. Quem ama, corrige. Por isso que o Senhor diz que Ele corrige a quem Ele ama. Então eu aprendo que quando eu sou corrigido, Deus me ama. Porque tem muitos que Deus deixou para depois puxar. E aqui quando Pedro traz esse ensinamento para a igreja, que estava passando por perseguição, eu acho interessante que nos tempos antigos, não tinha aquele negócio de, tadinho, né? Como as pessoas dizem hoje, né? Tem os cristãos Nutella. Não tinha. Porque aqui a igreja estava sendo perseguida, gente. E a morte dos cristãos era muito triste. Porque eu me recordo que a última vez que nós estivemos aqui, né? O pastor Tiago pregou e aquela pregação eu levei comigo, né? De como eram os costumes. A gente não está falando de costume. Porque ser santo é ser separado. Por isso que tem gente que fala assim: nossa, fulano usa um saião lá embaixo e a língua não é veste. É você está no mundo, mas você não vive como o mundo vive, porque você é separado para Deus. E a santificação, a santidade era todos os dias. Você tem Davi. Davi, ele venceu Golias. Era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele pecou. Porque se a gente não vigiar, a gente peca mesmo. Porque a santidade, eu costumo dizer que é igual você escovar o dente. Você escovou o dente ontem. Se você não escovar hoje, meu irmão, você vai ter bafo. Não, se eu tiver, não. Se eu estiver mentindo. Às vezes a gente, quem pega ônibus cheio, fala: meu Deus, será que essa pessoa não usou desodorante hoje? Porque talvez ela usou a semana passada, mas já venceu. Então a oração de ontem foi de ontem. A de hoje é a de hoje. Não dá para negociar. Porque você tem uma guerra, sabia? Contra o diabo, contra a sua carne e contra o mundo. A vida do cristão é uma guerra. É a carne contra o espírito. Tem coisas que a nossa carne não quer fazer e a gente tem que renunciar. Tem coisas que eu tenho que renunciar. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Eu falei para Deus: eu preciso orar de madrugada. Quer dizer, eu tomei essa iniciativa. Só que eu gosto de dormir. Olha aí, ó. Não, eu sou sincero, eu gosto de dormir, mano. Olha, eu não gosto de acordar cedo. Tanto que eu entro no meu emprego 1h30, 2h. Então se eu posso dormir 1 da manhã, para no outro dia não ter que levantar assim, 6 eu faço. Tá aqui meu esposo. Gente, eu sou assim, é assim que Deus me usa. Eu não gosto de
mascarar, mentir no altar, pregar algo que eu não vivo, sabe, lançar para a igreja peso algo que eu não vivo. Eu gosto de dormir, mas eu preciso orar de madrugada, então eu preciso de um despertador. Não tem despertador melhor do que o Espírito Santo. Glória. E se eu quero buscar santificação, o primeiro passo é a oração. Deus seja louvado. Ai, mãe, eu falei assim pro Senhor, pastor, me desperta. Falei, meu povo, pois 3:30 da manhã, antes do meu despertador do celular tocar, o Espírito Santo já me despertou. Aleluia. E ele cria, irmão, situações para eu levantar. Ele não só me desperta, ele cria, porque assim, se você acorda e você fica deitado, você pega no sono de novo. Mas eu falo, me desperta, eu quero orar, eu não quero acordar, eu quero ser despertado. E ele cria situações para eu levantar. E eu levanto e vou buscar Deus, mas isso é uma decisão. Então você entende que você dá o primeiro passo e o Senhor te ajuda. É verdade. Você quer e o Senhor te ajuda. Meu Deus! Porque o Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Se nós estamos aqui, foi Ele que nos trouxe a este lugar, aleluia. E sem Ele nós nada somos e nada podemos fazer. Mas você tem que tomar o primeiro passo, porque, gente, eu falo isso porque eu fiquei 30 anos na igreja sem ser liberta. Eu sou filha de pastor, nasci praticamente dentro da igreja, porque eu falo, eu saí da maternidade e fui para a igreja. Porque minha mãe era aquela mulher dos tempos antigos, como o senhor pregou aqui, era de manhã, de tarde, de noite na igreja. E eu nunca fui para o mundo não, gente. Se vocês perguntarem, você conhece baile? Não. Você conhece bebida? Não. Você conhece? Graças a Deus que não. Mas eu fiquei 30 anos sem saber o que era intimidade com Deus, sem saber o que era ser santidade. Meu Deus. Eu não sabia. Mas aí um dia, quando o Senhor, Ele sempre dizia para mim assim, pastor, eu tenho uma obra na sua vida. E eu dizia, que raio de obra é essa? Eu não quero ser igual minha mãe de oração. Só que quando você ora, entende? Você sabe que a sua oração intercessória, quando você tem uma vida de santidade, porque as pessoas não olham o que você fala, elas olham o que você faz. Então, por isso que santidade, santificação é o seu caráter. Não é aquilo que você fala. Tem gente que acha que quer falar em línguas. Não é. Senão não estaria escrito na Bíblia. Você profetizou, mas Senhor, profetizamos em teu nome, curamos enfermos. E Ele vai dizer o quê? Para uma turma, não te conheço. Então, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Então, se você viver de qualquer maneira, ok, mas não vai ver a Deus. E se eu quero ver a Deus, eu tenho que mudar o meu caráter, sim. Eu tenho que buscar o Espírito Santo, sim. Eu tenho que mudar o meu vocabulário, sim. Porque tem uma frase que diz, roupa não salva, mas quem é salvo, sabe o que vestir. E aqui a gente não está para pregar veste, mas um santo de Deus sabe como vestir. Como que você, quando você é convidado para ser um padrinho, uma madrinha de casamento, você sabe o que você vai procurar para você vestir. Quando você vai perante um juiz, você sabe o que você vai vestir. Você sabe? E por que na obra de Deus não é de qualquer jeito? Não, não é de qualquer jeito. Isso é uma mentira que as pessoas falam e muitos acreditam. Na obra do Senhor não é de qualquer jeito. Você vem e Ele vai te transformando. Ele vai te transformando dia após dia. Porque a nossa vida é uma transformação diária. Eu costumo orar assim, ai Senhor, tira um algo meu e coloca um algo teu. Porque o eu da Elisane, ela é decepcionada, ela é orgulhosa. Aí você vai vendo os seus defeitos sem o Espírito Santo. Você já parou para imaginar se não fosse aquela voz do Espírito Santo em nós? Quantas coisas a gente não faria? Há um tempo atrás, há uns 4 anos atrás, eu passei por uma situação e eu falei, tanto que hoje eu não tenho Facebook, mas é um álbum meu com Deus. Mas naquela época eu tinha algumas pessoas que, acredito que aqui não tenha, mas por aí tem, pessoas que gostam de tacar indireta, brigar na internet, dar mau testemunho, né? E um dia eu falei, hoje eu vou me defender. Igreja, eu escrevi um texto deste tamanho. Quando eu estava para apertar lá o vai, meu enter, o Espírito Santo falou, faz isso não. Glória. Faz isso não. Aí eu pergunto, imagina eu sem o Espírito Santo.
brigava desnecessariamente, porque o meu eu dizia, vai lá tirar satisfação, vai lá brigar, vai lá fazer, porque o nosso eu, ele é terrível, a nossa carne, ela tem que mortificar, e deixa Cristo entrar, e quando Cristo entra, tudo muda, gente. Ninguém é bom, bom é Deus. Glória. Mas quando Ele está em nós, a gente tem o caráter de Cristo. Porque Deus, a Bíblia diz o quê? Que Deus é amor. Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro, nós amamos. Nós conhecemos o amor através de quem? O verdadeiro amor você só conhece através de Deus. A santidade você vai conhecer através de quem? De Deus. Porque é santo aquele que te chamou. Sede santo. E a Bíblia, ela é tão clara que ela diz que é em toda. Não é só dentro da igreja. Porque eu falo para o Senhor assim, Senhor, me ajuda eu a ser diferente dentro da minha casa. Porque dentro da minha casa eu derramo quem eu sou. Porque um copo cheio de Coca-Cola não vai derramar água. Então se você está cheio do Espírito Santo, você não vai derramar obras da carne. Meu Deus! Glória ao teu nome, Senhor. E a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinhas. Porque a montanha é tão visível, né? Você já imaginou, você fala, nossa, eu estava andando ali, eu tropecei num carro. Gente, isso não acontece. Mas se você está andando distraído no celular, conversando, às vezes você não vê uma coisinha ali. E essas coisas atrapalham. Gente, o que é um cílios? Mas deixa ele entrar no teu olho para ver se você tem paz. Você não tem. Enquanto você não arranca ele de lá, você não tem paz. Assim é o pecado. E o pecado, e o diabo, ele é tão astuto, porque ele vem e a coisa parece que é tão boa. Porque para pecar você não precisa jejuar. Davi não precisou jejuar, orar para adulterar com Batseba. Ele viu. Ele desejou e foi. Agora a santidade você tem que orar. Você tem que ler a Bíblia. Isso é renúncia. Gente, a gente tem que ser sincero. Se eu não renunciar, muitas vezes eu não quero ler a Bíblia, pastora. Tem dias que eu falo, eu vou ler e pronto. Está aqui meu esposo, esse ano eu falei para Deus assim. Porque há um tempo atrás, a vida da gente é uma correria. Eu não sei vocês, mas eu acredito que aqui todo mundo tem uma vida de correria, né? Porque a gente não senta ali e fica, vou esperar alguém vir lavar a minha louça, trazer um copo de água para mim. Não, você tem que... Você levanta, você tem um monte de coisa para fazer. E o Senhor falou, eu quero que você reserve um tempo comigo. Porque como é que Deus vai falar com você? Como é que Deus vai agir na tua vida se você não tem um tempo com Ele? Não é assim, porque se você tem um relacionamento, se você tem um namorado, que você nunca vê, que você nunca fala com ele, que namoro é esse? Se você tem um esposo que você não tem tempo com ele, que casamento é esse? E que intimidade é essa com Deus se eu nunca tenho tempo? E outrora eu não tinha tempo, minha oração era assim, Senhor, visita a minha casa, meu filho, meu esposo, amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, já orei, li a Bíblia e bora pra rua. Isso não é relacionamento. Isso é dizer que ora, né? Porque quando alguém perguntar se orou, orei. Para falar, eu não menti, né? Eita Deus. Mas o Senhor nos conhece, igreja. O Senhor é lindo e maravilhoso. Porque a Ele a gente não pode inventar desculpas. Porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da tua vida, Labatriana. E se não for Ele, é de nós. Aí o Senhor, Ele falou, você não tem tempo, Elisângela? Eu vou preparar o tempo. Porque quando o Senhor tem obra na tua vida, porque é um privilégio a gente ser escolhido. Pensa, o Senhor olha lá dos altos céus. Ele olha para mim, olha para você. Ele tem anjos que não desafinam, né? Porque eu de vez em quando desafino, a voz fica rouca. Ele tem anjos no céu de noite. Santo, 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 santo. E mais, né? A oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E o Senhor esses dias falava, né? No céu a vontade de Deus ela é feita. Porque Ele dá ordem e os anjos obedecem. E nós muitas vezes quando recebemos uma ordem de Deus, a gente ainda contesta, a gente ainda quer prova. Senhor, se é tu mesmo, e fica pedindo provas para Ele. Mas quando Ele dá uma ordem para os anjos obedecem. E muitas vezes quando o Senhor fala algo que nós achamos absurdo,
absurdo. Ah, isso não, Senhor. Não é assim, você nunca passou por isso. Mas os anjos não. Quando ele disse para Gabriel, vai lá visitar Maria, ele foi. Você imagina se fosse nos dias de hoje? Não, porque nós conhecemos a história. Você imagina se fosse nos dias de hoje, se ele dissesse assim, ô Elisane, vai lá falar com Maria que ela vai gerar do Espírito Santo. Eu ia falar, estou indo, Jesus? Não. Eu ia jejuar, eu ia orar, eu ia buscar, eu ia pedir. Deus ia confirmar para o profeta, eu ia... Gente, porque nós somos assim. Se nós fôssemos obedientes em tudo, a nossa vida, a gente ia para o céu de uma vez. A gente está aqui porque a gente precisa cada dia ser transformado. Glória a Deus. Só que para isso a gente tem que reconhecer. Você imagina se o fofoqueiro reconhecesse que ele fosse fofoqueiro? Mas o fofoqueiro não reconhece que ele é fofoqueiro. Você já viu alguma pessoa falar assim, olha irmã, eu sou fofoqueira. Conta o teu segredo, mas eu sou fofoqueira? Não. Ninguém fala. Você vê alguém na igreja, as pessoas pedem oração, não é, mano? Claro que eu não estou falando que eu tenho que se expor, eu só estou dando um exemplo e vocês estão entendendo. A gente pede oração para a porta de emprego, a gente pede oração para casamento, não está errado, a gente tem que pedir oração, porque a gente precisa nesse mundo. Mas muitas vezes no espiritual é difícil. Senhor, eu vou fazer uma campanha para eu ser liberta da fofoca. Eu vou fazer uma campanha para mim não querer mentir mais. É difícil. A santificação, igreja, é difícil. E você, como que eu sei? Você vai lá, em Gálatas 5:22, você vai ver as obras da carne e o fruto do Espírito. O cristão cheio do Espírito Santo, que é santificado, ele vai produzindo o fruto do Espírito. Porque fruto do Espírito, obra da carne. Obra da carne não combina com fruto do Espírito. Como que eu vou dizer, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Acabo de pregar aqui no altar, você me vê brigando do outro lado da rua, falando palavrões, contendendo. Tudo que eu preguei aqui, eu desfiz ali. Verdade, Deus. Você pode falar 1 hora de palavras corretas. Fala 1 minuto uma coisa errada para você ver o que vai acontecer. Aquele 1 minuto estraga aquela 1 hora que você falou. E dentro de casa, quem tem filhos, eu tenho um casal de filhos. A minha filha, eu falo que ela é minha fiscal espiritual. Porque ela está afastada da igreja. E eu falo assim, Senhor, quando eu preciso de uma alimentação assim, ela meio que dá umas coisas, porque às vezes ela fala, nossa mãe, o que está acontecendo com você? Aí às vezes ela fala, você está orando demais. Eu falo, oh, glória, então é sinal que está vendo Jesus em mim. Mas às vezes ela fala, está muito nervosa, hein? Eu falo, Senhor, eu estou muito nervosa. Porque em casa a gente derrama quem a gente é. Lá em casa ninguém vai ficar, ô pastor, não. Ô mãe, se você está nervosa, o que foi? Fala logo. Porque a gente derrama quem a gente é. E a gente faz isso dentro de casa, porque curso de fora a gente não faz. E a gente consegue, igreja, dosar. Por exemplo, se você estiver bem nervosa, mas bem nervosa, chega lá um irmão que você não tem muita intimidade na tua casa. Você muda o jeito de falar, você muda na hora. Por quê? Porque você sabe que não é correto e você não quer transparecer. É ou não é? No seu serviço, às vezes. Aí você briga com seu esposo, com a sua filha, sei lá com quem. Eu trabalho com gente. Quando alguém chega lá no meu serviço, eu... Bom dia. Ou boa tarde, né? A pessoa pede água, natural ou gelada? Lá em casa, quer água? Levanta e vai buscar, seu preguiçoso. Mas, gente, a gente derrama quem a gente é, os nossos vocabulários de como nós estamos. E aí é por isso que Paulo diz, né? Examine-se a si mesmo. Porque o ser humano, no contexto geral, ele é bom para examinar o outro. Você já viu como o ser humano é bom para examinar o outro? É bom para dar solução para o outro. Ah, se fosse eu... Mas aí você olha a vida dele, está cheia de problema, ele não consegue resolver. Porque é mais fácil você olhar para o outro e você tem solução para o outro. Mas muitas vezes para a gente, se fosse eu, já resolvia em 2 tempos, Imagina se eu fosse assim na minha vida. Não, você não. Nossa, você viu aquele irmão, como ele cantou, como ele falou? E às vezes eu nem adorei a Deus direito, eu estou falando num contexto geral. Mas eu consegui ver tudo que o irmão fez. Mas eu não consegui ver um defeitinho em mim, está errado.
Porque quando você busca Deus, Deus ele começa a abrir um espelho na sua frente. E você começa a ver quem é você. Alabaço, Deus. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de oração, de jejum, de leitura bíblica. Há anos atrás, eu falei para Deus assim: eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Eu não quero pregar mais, eu não quero mais fazer, Senhor, eu não quero. Mas faça na minha vida a tua vontade. E eu comecei a fazer uma campanha no Salmo 139. O Salmo 139 é um salmo muito poderoso. Sonda-me, examina-me, vasculha. Porque quando você está doente fisicamente, que você vai no médico, que ele não sabe o que você tem, ele vai pedir uma bateria de exames. E no seu espiritual, quando você está cansado, desanimado, querendo parar, você tem que fazer um check-up com quem? Com o Espírito Santo. Glória ao teu nome, Deus. Não é um check-up com ninguém, é com o Espírito Santo. Glória ao teu nome, Senhor. Espírito Santo, qual é a causa que está me trazendo esse desânimo? Que está querendo me fazer parar e desistir? Não, porque o Senhor não dá unção de ninguém para desistir. Te dou unção de desistência? Não existe isso. Te dou unção da axiologia? Um dia o Senhor falou isso para mim, pastora, porque eu era cheia de achar, porque eu acho. Eu nunca vi Deus ungir ninguém. Olha, eu estou te dando a unção da axiologia. Você olha para o irmão, você acha. Olha, eu acho. Mas tem crente que recebe essa unção dele mesmo. Porque tem coisas que a gente coloca na gente mesmo. E vai ficando. E aí eu fui fazer uma consulta com o Espírito Santo e falei: me vasculha. Alabaço, Deus. E sabe qual foi o diagnóstico? Eu vou falar, porque igual eu falei, a gente tem que contar o que o Senhor faz na nossa vida. Porque quem diz que quem sobe no altar não passa por situações difíceis? Que você não tem guerra espiritual? Só porque você sobe no altar, a nossa guerra é difícil. Tem hora que você pensa o quê? Bom, se eu estiver errado, o pastor ali me corrige. Ai, eu sou pastor, eu nunca quis xingar ninguém. Não só olha para aquele irmão atribulado e fala: glória a Deus pela tua vida e pela tua tribulação. Tem hora que você tem vontade de pegar o irmão, dar cair na parede e falar: mas você entende? É verdade, Deus. A gente tem vontade de fazer isso com os nossos filhos que a gente ama. Ah, você nunca tem vontade de brigar com teu filho, não. Não, ele é um anjinho. Minha filha tem 23 anos. Só amor e só glória. Mentira! Eu tenho 25 anos de casado. Nunca briguei com meu esposo. Ele vai lá e fala: que mulher mentirosa. Ele sempre me agradou em tudo. É mentira. Mas eu tenho que me policiar. Eu tenho que pedir o nome próprio. Tem vontade de xingar? Tem. Já xingou? Já. Mas tipo, depois você falaria para me refazer. Tá pensando que é fácil? Você está pensando que vida 2 é fácil? Quem é casado aqui que eu diga. Não, porque se você disser para mim que você tem... Aí eu vou falar: então você é anja e ele é anjo. Você alcançou esse... Ah, gente, eu estou mentindo? Por isso que a gente está aqui. Por isso que cada dia um preletor traz um tema. E hoje o Senhor quer falar conosco sobre a santidade. Você quer melhorar? Você tem que mudar você. Porque eu queria mudar o meu esposo. O meu esposo orou por mim. Tem mulher que ora por marido, mas foi porque orou por mim. Esse homem sofreu, irmãos. Eu dei trabalho, pensei numa mulher nervosa na igreja. Eu ia na igreja, eu não era transformada, eu brigava, eu reclamava de tudo. E ele ungido na época presbítero. Eu não tinha santificação, eu não tinha temor. Aí o pastor fica, né? Porque eu sou agitada, gente. Eu sou assim, né? Vou de um canto para o outro, ou seja, eu dou trabalho. E aí, quando o Senhor começou a me tratar, porque tem uma frase que não é bíblica, mas ela é verdadeira: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Tem gente que vem pelo amor, eu não conheço ninguém, mas tem uns que, olha, eu olhei para o céu e vi o amor de Deus e falei: Jesus é tão bom e eu vou, glória a Deus. Mas eu não. O Senhor teve que tirar a minha mãe, levar a minha mãe, sofri o luto da minha mãe, que era uma mulher que orava, então eu não precisava orar. Ela orava por mim de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E eu vivia a vida como eu queria, fazendo o que eu queria. Quando o Senhor levou ela, eu me vi sem chão. Não tinha ninguém para interceder por mim.
Eu entrei em depressão e as pessoas olhavam para mim e falavam: é demônio, essa daí não tem mais jeito. Mas eu aprendi que na oraria de Jeová não tem lixeira. Quem diz que na oraria de Jeová tem lixeira? Quem joga o povo no lixo que descarta é o mundo. Mas o Senhor olha para mim, para você que está em caco e fala: eu vou te refazer, eu vou te usar. E Ele costuma pegar quem está lá no fundo do poço. O meu pai, ele se tornou um pastor, mas antes ele era um alcoólatra. Ele caía e os cachorros vinham lamber a boca dele. E o Senhor disse: é esse daqui que eu vou transformar. E ele transformou, e ele se tornou um ganhador de almas. Abriu várias igrejas, em Biúna, um monte de igrejas. Porque ele deu um banho. Você acha que o sangue de Jesus não tem poder? O sangue de Jesus não é qualquer coisa. Ele purifica, ele lava, ele transforma. O sangue de Jesus tem poder. Oh, rianda lava, suricanta. Se você... Minha mãe era aquela pessoa que expulsava demônios, pastor. Tem gente que tem esse dom. Ela chegava e ela dizia: eu sempre acompanhei ela. Uma vez ela expulsou o demônio de uma jovem que subia na parede igual uma lagartixa. E quando ela chegou, ela disse: o sangue de Jesus tem poder. Ah, essa frase, ela passou. Ah, que poder glorioso, aleluia. Você já clamou o sangue de Jesus na tua casa? Fala, me cantas. Porque eu sou meia doida. Meu esposo, de vez em sempre. Ai, eu oro no travesseiro dos meus filhos. O sangue de Jesus tem poder. Porque a mente é um campo de batalha. E aí que o inimigo entra. Porque se ele domina a mente, o ser humano vira o quê? Um fantoche. E o inimigo, ele queria dominar a minha mente. Porque tudo começa pela mente. Uma traição, um assalto, um homicídio. Davi começou por onde? Pela mente. Ele viu, ele desejou, ele cobiçou. E ele não lutou. Ele não renunciou, ele cedeu. Então você sabe quando a tua mente está ao contrário da palavra de Deus. Porque aqui tem um povo de Deus. Você sabe. Você sabe o que quer te afastar de Deus. Você sabe. Aí entra a luta da carne contra o espírito. E vence quem é mais forte. Porque o pecado não é vitamina. Ele mata, ele destrói. Ele destrói casamento, ele destrói relacionamento, ele destrói tantas coisas. E esse mundo que jaz no maligno. E quando você é coluna, que você é aquele homem ou aquela mulher que ora, é você mesmo que ele quer destruir. Porque, gente, é assim, uma casa, o que segura uma casa? É a coluna. Mas a gente, quando entra numa casa, você não fala: cadê a coluna? A gente acha bonita a cortina, a gente acha bonita. Então, muitas vezes, você é coluna, você não é visto. Ai, ninguém me vê, ninguém me valoriza. É assim mesmo. Você vai numa casa e fala: nossa, que cortina linda. Você não fala: nossa, que coluna. Não. É igual o sal. O sal não é visto. O Senhor nos chamou para ser sal. Glória ao teu nome. Porque antigamente o sal, ele era usado para os alimentos não estragarem. Naquela época não tinha geladeira como tem hoje. Então você entende que o Senhor, ele te chamou para que esse mundo não fique podre. Você vai salgando ali na sua casa para que o pecado não apodreça. Porque o pecado é podre, é sujo. Então, se o Senhor te chamou para ser coluna, é para sustentar. E aí é claro que ele quer destruir a coluna. Porque se a cortina é rasgada, é destruída, tira e pronto, a casa continua de pé. Mas se a coluna é atingida, o resto é questão. Por isso que muitas vezes o teu filho está de pé. O teu casamento está de pé. Nada cai, vem o vento. Só balança. Balança, a gente balança. Quem diz que não? Quem diz que a gente não balança? A gente balança. Mas continua firme. Aleluia! Glória a Deus! Glória! E canta lá. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa manhã: é para permanecer. Eu te dou força,
cansado, você está cansado, vai a Ele. Senhor, eu estou cansada, eu não aguento mais, Senhor. Oh, Senhor, eu estou precisando de socorro, Ele é o teu socorro. Senhor, está difícil essa vida, Senhor. Eu sou tão criticada. É assim mesmo. Glória. Muitas vezes ninguém te nota. Sabe, igreja, eu convivi com uma pessoa chamada Catarina. E eu sempre disse que ela era minha avó. Desde que eu nasci, a minha mãe trouxe ela para morar em casa como uma obra missionária. Ela tinha doença de Chagas. A família não tinha condições de cuidar. E quando... Isso é coisa de 60 anos atrás, muito antigo. E os meus pais, quando foram evangelizar em Biúna, na época não tinha casa, não tinha nada. E ela veio morar conosco. Essa mulher não tinha leitura. Ela não tinha leitura. Ela não falava em línguas, pastor. Ela não pregava, ela não profetizava. Mas ela amanhecia todos os dias cantando louvor. Olha, eu lembro até hoje. Eu não sei cantar, só sei esse pedacinho que dizia assim, ó. De manhãzinha os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não canta, louvando a Cristo, Jesus, o Salvador? Todas as manhãs ela amanhecia cantando esse louvor. Ela era a primeira a chegar na igreja. Quando a gente chegava, a igreja limpinha, você sentia aquele cheiro. Você entrava no banheiro, não tinha lixo. Ela era aquela que estava pronta para servir. Mas não tinha oportunidade, porque ela não era dom dela. Aí ela partiu para a eternidade. Que falta que essa mulher fez, que faz até hoje. Uma vida de santidade. Quando chegou no velório, todo mundo tinha um testemunho para contar. Olha, eu estava doente e a irmã Catarina foi lá na minha casa, lavou a roupa para mim. Glória ao teu nome. Olha, eu estava desempregada, a irmã Catarina chegou lá em casa com os mantimentos para mim. Glória ao teu nome. Oh, glória. Eu estava passando na rua, a irmã Catarina me deu um sorriso que me reiniciou. Eu nem ia entrar na igreja porque era cedo demais, mas a irmã Catarina tinha aberto a igreja, então eu entrei. Glória ao teu nome, Senhor. Quantas vidas testemunharam? O nome de Jesus foi glorificado por causa da atitude daquela mulher que decidiu servir a Cristo em verdade. Porque muitos brincam com Cristo e Cristo não é brinquedo. Ele vai voltar para levar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Porque aqui não tem ninguém bonzinho, não. Aqui tem um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque todos nós temos uma história. E se nós formos contar o nosso testemunho com Cristo, eu acredito que aqui ninguém vai dizer, eu era bonzinho, eu era perfeito, e Cristo me tirou da perfeição para me colocar numa perfeição mais elevada ainda. Tem alguém aqui que pode dizer isso? Não! Você quer ter uma vida de santificação? Então começa se examinando primeiro. Glória ao teu nome. Antes de xingar o próximo, e o próximo que eu estou dizendo é lá dentro da sua casa, tá? Coisa linda, Deus. Porque o nosso próximo, bem próximo, é dentro da nossa casa. E eu já levei muitas correções, porque eu sou muito agitada. Vocês estão vendo, né? Meu esposo é calmo. Por isso que Deus nos uniu, porque se ele fosse igual a mim, igreja, não ia dar certo, não. Eu ia endoidar todo mundo, porque lá em casa ele fala assim para mim. Eu falo para ele assim, ó, lava a louça, com o café, estende a roupa. Ele, o que você pediu primeiro? Eu já ponho a comida, estendo a roupa, falo no telefone, porque eu trabalho no WhatsApp, já varro a casa. Mas o Senhor nos escolhe como nós somos. Porque você imagina também se fosse todo mundo calminho. Como seria? Eita Deus. Não é? Ficasse uma pessoa um dia para lavar um banheiro e as outras coisas. Meu Pai. Então de vez em quando o Senhor precisa daqueles do agito, não é? Nós estava tudo calminho aqui, ó. Deus trouxe o pastor aqui e falou: quem está
leite aqui, ó. Já deu agitado em nós para nós entender que nós estamos na presença do Senhor Jesus. E na presença do Senhor Jesus, até a tristeza salta pela alegria. Aleluia. Porque nenhum Glória. Deus Santo. E eu tenho essa voz assim porque foi Deus que me deu, igreja. Glória ao teu Eu já nome. fiquei muda sem poder falar. Quando eu tinha 6 anos, eu só babava e não podia falar. Se eu louvo assim é o Senhor. Eu já fiquei rouca de não ter voz para falar. Trabalhava no telefone na época que não tinha WhatsApp e eu não conseguia atender os pacientes porque a voz não saía. O ano passado eu passei por uma cirurgia na boca que cerrou meus ossos e eu fiquei muda em casa que eu não podia falar, não podia comer. E eu achei que eu nunca mais ia ter essa voz. E lá no meu quarto da aflição, porque às vezes a gente entra em aflição, o Senhor devolve a minha voz. E Ele disse, eu vou, mas é para você pregar e cantar do jeito que eu quero. Glória ao teu nome, Senhor. Você quer ter uma vida de... Você quer ser santo? Ser santo não é você ficar com a mãozinha assim. Nós não somos estátuas. Nós não somos pedras. Nós somos seres humanos. Você quer ter uma vida de santidade? O primeiro passo é a oração. Não existe vida com Deus sem oração. Oração é conversar com Deus. E para Deus você pode se abrir. Para Deus você pode confessar os seus erros e os seus pecados. O primeiro passo é a oração e o segundo é a leitura da Bíblia. Porque uma vez perguntaram, o que é mais importante? A oração ou a leitura da Bíblia? E a resposta foi, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? As duas. Então você entende que a oração e a leitura da Bíblia, elas têm que andar de mãos dadas. Glória ao teu nome, Senhor. Jesus venceu o inimigo na palavra, mas ele tinha orado e jejuado. Glória ao teu nome, Senhor. Então, sem oração, a palavra, como que ela vai ter poder na minha vida, sem oração, sem intimidade? Porque quem dá poder é Ele. E para ter poder, eu tenho que buscar Ele. Então, é a oração, é a palavra, aí entra o jejum. Aí entra a renúncia. Porque tem coisas que eu tenho que renunciar. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Como é que eu vou olhar uma situação e vou me conformar? Dentro da minha casa, dentro da igreja, no mundo eu não posso. Na rua que eu moro, às vezes eles fazem festa, tá ali a irmã Suzana, que nós moramos na mesma rua. Às vezes tem festa, às vezes eu oro e falo, Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes não é sair briga? A gente escuta tiro, e tem gente que fala, ai, morre mesmo. Eu falo, Senhor, Jesus, entra, tem misericórdia. Às vezes são filhos de pessoas até da tua casa, pais orando, tem misericórdia. Mas como é que eu vou ter misericórdia dentro de mim, se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo? Por isso que você vê um mundo sem amor, um mundo que jaz no pecado, porque não tem intimidade com o Espírito Santo. Por isso que hoje as pessoas falam, eu não vou mais na igreja, a igreja está contada, a igreja de Cristo. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. E quem faz a igreja sou eu e você. É verdade, Deus Santo. Então se tem algo faltando, não é em Deus. Porque eu vou olhar para o céu e vou falar, Deus, está faltando algo aí no céu, hein? Porque estou em falta aqui não. Se tem algo faltando é em mim. E se tem algo faltando em mim, eu tenho que buscar quem? A Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. E aí que você vai para o check-up espiritual. Senhor, o que está faltando em mim? Ele vai falar. Está faltando intimidade, está faltando leitura da Bíblia, está faltando comunhão, está faltando humildade, está faltando paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Glória. Glória ao teu nome, Senhor. Está faltando alegria, está faltando amor, está faltando domínio próprio. O que está faltando? Ele vai te falar. O teu vocabulário precisa ser mudado. Eu sou o sal, mas não precisa ser o grosso, né? É verdade, Deus. Sou bruto, eu sou assim. Não, o Senhor transforma. Glória. Glória ao Aquele teu que bebia não bebe
mais, aquele que xingava não xinga mais, ele transforma. Mas para isso eu tenho que ir a ele, e eu tenho que querer ser diferente. Porque você vai ver o mundo, a Bíblia diz que há muitos que vão para a porta larga. Então se você buscar o caminho da santidade, você vai ser diferente. E você vai causar incômodo dentro da tua casa, no meio dos seus parentes. É verdade. Porque aí vão olhar para você e vai falar, está querendo ser o santarrão. Você está buscando a santidade, deixa eles te dar título. As pessoas colocam apelido em nós, colocam título em nós. Mas o que vale é como Cristo me conhece. Ela vai a que quer se mostrar, ela vai a santarrona, ela vai a que quer fazer mais que todo mundo. E Cristo me conhece como? Como é que Cristo te conhece dentro da tua casa, Labaçurianas? Como é que Cristo te conhece no teu trabalho, no teu ministério, na tua conduta? É como Cristo me conhece, é o que vale. Porque naquele grande dia, quem vai poder te salvar? Se Ele disser para você, eu não te conheço. As pessoas têm mania aí no mundo de falar, vai para o inferno. Ninguém tem poder de colocar ninguém no inferno, quem tem é só Ele. Glória ao teu nome. E aí tem gente que olha para mim, pastor, e diz assim, eu já vou encerrar. Só Deus pode me julgar. Eu falo, pois aí que você deveria ter medo. Porque só Ele que pode te julgar, então Ele vai te julgar com justiça mesmo. Porque a Ele ninguém engana. Porque eu posso falar mal de você, né, irmã? E depois chegar e falar, oh, minha linda, tudo bem, mas e ele? Hã? E ele? Por isso que as pessoas, pastor, elas falam mal de nós. Porque quem vai falar mal de Deus? Ah, Deus, eu odiei aquela palavra. Olha, não usa mais aquela irmã. Você vai falar isso? Não. É mais fácil você chegar para o teu próximo e falar, como eu não gostei daquela pastora, eu estou dando só um exemplo, tá, igreja? Eu sou assim mesmo, não estou falando que vocês vão falar isso. É isso mesmo. Não é? Porque você vai chegar para Cristo e vai falar assim, eu não gosto do pastor Tiago. Não, Cristo, leva ele para outro lugar, porque ele prega a tua palavra. Você vai falar isso para Cristo? Não. É mais fácil você chegar no irmão do lado e falar, eu não gosto do jeito dele. Não é assim. Porque quem vai enfrentar Cristo? E tem que ter uma vida de santidade. Desde lá da Bíblia a gente vê, Deus destruiu a humanidade. Porque estava como? No pecado, Ele olhou e viu. Mas Ele também viu quem não é. Então Deus enxerga a igreja. Glória ao teu nome. Eu nem falei o meu esboço, é sempre assim, ó, tá até aqui, tá? Glória ao teu Glória. nome, Senhor. Eu tinha feito um esboço, tópico 1, tópico 2, mas Deus não quer, então a gente tem que obedecer a Ele. Glória ao teu nome, Pai. Eu vou encerrar dizendo, o Senhor conhece as tuas obras. Aleluia. Você já leu a carta para 7 igrejas da Ásia? Para todas a mensagem, tinha mensagens que era a mesma. Aquela, eu conheço as tuas obras. E quem tem ouvido, ouça. Por quê? Porque tem pessoas que ouvem e não praticam. E não adianta não ouvir e não praticar. E o Senhor, quando Ele usa João para escrever aquelas cartas, para cada igreja Ele dizia o que cada um estava fazendo. Pode ver que não é tudo igual, não. Uma perdeu o primeiro amor, a outra era morna, a outra era mundana, a outra era fiel. Então você concorda que Deus olha para você e para mim e fala, Elisei, eu conheço as tuas obras. Se é obra de amor, não é obra de ruindade. Se é obediência, não é desobediência. Se é fiel, não é infiel. E Ele olha para você e Ele sabe as tuas obras. Senhor, eu tenho servido com amor. Glória a Deus, continue. Mas se for mentira, Ele vai falar, porque eu conheço as tuas obras. Glória ao teu nome, Senhor. Então comece a mudança hoje, em você. Aleluia. Glória ao teu nome. Faça uma autoanálise. Deus, Como eu sou como filho e filha de Deus. Tudo que o Senhor mandou fazer, eu faço, eu sou obediente. Não, Senhor, eu estou com falha. Eu estou com falha e eu preciso melhorar. Tem aquele dom, aquele talento que o Senhor me deu e eu engavetei. Mas é muito simples. Para Deus não, para Deus tem valor. Você tirar aqui, um papel, por lá você está cuidando da casa do Senhor e Ele está vendo. Ninguém viu, mas Ele está vendo, é isso que importa. Pastor, eu só vou concluir para encerrar. 2 coisas que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro, o Senhor te dá coisas que dinheiro não compra e que ninguém pode fazer. O ano passado, quando eu fiquei ruim da boca, foi no mês de abril. E no mês de abril eu ia fazer bodas de prata.
Sabe o que eu estava planejando, pastor? Vamos sair para jantar, né? Uma coisinha tão boa, né? Vamos. Só que ocorreu essa enfermidade na minha boca, que eu não podia comer, não podia falar, enfim, fiquei com o rosto deformado. Aí eu tive que gastar um dinheiro que não estava previsto, com cirurgia, com tratamento, enfim. Aí eu fui questionar Deus, pastor. Deus, por quê? Porque eu casei, 25 anos, todo mundo comemora. E só eu não, por quê? Sabe o que Deus me respondeu? Filha, eu te dei um algo precioso, a vida. Porque era para você ter morrido, e morto não comemora aniversário de casamento. E eu te dei a vida. Você queria um jantar, e eu te dei a vida. Glória ao teu nome, Senhor. Esse Deus é tremendo ou não? Glória. Glória ao teu nome. Você busca Ele, você nem sabe o que você está precisando direito, mas Ele sabe. É verdade. Às vezes você quer um algo e Ele fala, esse algo não é bom para você, eu estou preparando algo melhor. Oh, glória a Deus. Eu estava pedindo para Deus preparar um restaurante, uma roupa bonita, a gente gosta. Não, então nós não gostamos de roupa bonita, nós gostamos, né, irmão? Se eu pudesse toda semana estar comprando uma roupa, um sapato, uma bolsa, para combinar com o sapato, é sempre bom. Mas não pode, né? Quem pode, glória a Deus. Eu ainda não cheguei nesse patamar, não, pastor. Mas Ele me deu a vida. E eu nem estava pedindo. Porque eu digo assim, que quando eu vou dormir, eu não sei vocês, mas eu falo, Senhor, me dá uma noite de paz. Um sono. Eu não falo para Deus assim, me acorda amanhã, Senhor, com vida. Eu não falo isso. Quando eu acordo, eu falo, te agradeço pela vida. Mas sem eu pedir o fôlego de vida, Ele me dá, porque eu estou aqui, você está aqui, então Ele te dá. Glória ao Aleluia. teu nome, Senhor. O que é mais precioso? A salvação é mais precioso, mas a vida, tem coisa mais preciosa que a vida? O que você faz sem a vida? Nada. Então que nós possamos fazer a obra com amor. Não tem como amar sem servir. Amor é serviço, igreja. Porque você ama, você cuida. Porque você ama, você corrige. Porque eu amo os meus filhos. Eu já passei madrugadas com eles no hospital e eu não sou a única. Porque eu amo meu esposo, eu quero estar sempre do lado dele. Na alegria, na tristeza. Quantos não conseguem cumprir isso? É verdade. Na alegria, ok. Na tristeza, dou no pé. Na obra de Deus é assim. Tá tudo bem? Glória a Deus. Surge a tempestade, estou indo embora. O amor é servir. E para servir, eu tenho que estar em santidade. Porque como é que eu vou servir a obra se eu estiver cheia das obras da carne? É onde vem as contendas. É onde vem os disques, as fofocas. Mas nessa manhã o Senhor nos convida a ter uma vida de santidade. Uma vida de intimidade. O Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. Glória ao teu nome. De você chegar e dizer, olha, eu estou aqui, Senhor. Eu pequei como Davi fez. Não foi porque Davi adulterou que ele deixou de ser segundo o coração de Deus, mas Davi adulterou. Uma vez ele não viveu no adultério. Porque é diferente você errar ou você viver na prática do erro. A diferença. Reconhecer o erro, se arrepender e o Senhor dar um novo recomeço. Que o Senhor nos ajude, igreja. Nós a queremos a melhorar a cada dia. Amém? Amém. Que você aplaude o nome do Senhor Jesus. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração.